Olá, senhoras e senhores, um bom dia. Eu gostaria de falar sobre o narcisismo. As pessoas às vezes confundem a pessoa ter autoestima com narcisismo. As pessoas confundem a pessoa gostar de si própria e querer estar com uma boa aparência limpa, que se chama higiene e não narcisismo. As pessoas confundem você gostar de si mesmo com narcisismo. Narcisismo é tudo aquilo que é exagerado. Agora, com esse caso do anjinho Henry, as pessoas todas estão só falando nesse termo, narcisismo, narcisismo, narcisismo. Então, existem vários tipos de narcisismo, vários graus de narcisismo. E, na verdade, um pouco de narcisismo significa autoestima. E, às vezes, tirar fotos não significa que você está tirando porque você se acha linda, maravilhosa. Às vezes, você está enviando uma mensagem para alguém. Olha, eu estou aqui, eu estou viva. Eu ainda estou nesse mundo. Olha aonde eu estou. Olha o que aconteceu comigo. E às vezes aquelas pessoas que não demonstram emoção, nos dias de hoje elas estão tão cheias de botox e ácido hialurônico, com tantos preenchimentos, que elas perdem completamente a expressão e ficam parecendo pessoas insensíveis. Então, a gente prejulgar e julgar é muito complicado. As pessoas escutam falar alguma coisa e saem falando como se isso tudo fosse verdade. Eu vou ler aqui sobre o narcisismo para que muitas pessoas entendam realmente o que é o narcisista. Se você tem um amor próprio e você tem experiências de vida e você cita você como exemplo, que você não pode ficar citando os outros. A gente não pode falar da vida dos outros, a gente só tem o direito de falar da nossa própria vida. E tudo existe, tem que termos comparação. Só sabemos que tem o sol porque tem o dia e tem a noite. Só sabemos que tem o frio porque tem o calor. Então, só através de comparações é que existe a realidade, a consciência da realidade. Só sabemos que existe a infelicidade porque existe a felicidade. Só sabemos que tem o preto porque tem o branco. Então, através de comparações que se construiu tudo na vida, inclusive o universo. Aí Deus fez tudo tão maravilhoso. Aí então vão dizer que ele é narcisista? E se ele pede às pessoas que honrem o nome dele? Aí fala adorar somente a Deus. Aí daqui a pouco vão dizer que Deus é narcisista. Senhoras e senhores, não confundam as coisas. É muito triste ver as pessoas às vezes usarem o mal que aconteceu no planeta Terra. Vários males aconteceram, várias pessoas são extremamente narcisistas. Eu considero uma pessoa narcisista quando ela se acha acima de todos, quando ela se acha que ela não precisa aprender nada, que ela sabe tudo, que ela é maior que todo mundo, não pesquisa, não faz nada, só critica e acha que todos estão errados, só ela está certa, sem ter nenhuma base para criticar. O narcisismo, ele vem ligado a uma ideologia que a pessoa é melhor que todo mundo. Então ela não precisa de nada nem de ninguém, ela não precisa aprender nada, ela não precisa estudar, ela não precisa pesquisar, ela tem a verdade absoluta, o poder absoluto. No Brasil eu daria um grande exemplo de narcisismo. Aqueles homens da toga preta. Então, daria também outro exemplo. Ele de beleza não tem nada, ele só tem de horrível. Mas ele se julga o máximo.
Então, o narcisismo não é só a beleza física, é a pessoa achar que ela está acima das leis, que ela está acima de todos, que ela é mais que todo mundo. Mas o termo narcisismo foi ligado à beleza e à vaidade por causa de Narciso. Então eu vou ler aqui para vocês um texto, não é da minha cabeça, tá? Quando uma pessoa se mostra segura de si, cultuando a si mesma com bastante entusiasmo, é comum dizer que essa pessoa é narcisista. O termo vem da mitologia grega. Narciso era um jovem belo, filho do deus Céfiso e da ninfa Linfopi. Segundo a mitologia, Narciso se apaixonou pela sua própria beleza ao vê-la refletida num lago. Não tinha nem espelho naquela época, nem academia de ginástica e nem salão de cabeleireiro. Daí vem o termo narcisista. Mas afinal, o que é o narcisismo? Como identificar uma pessoa narcisista? Para saber mais sobre esse assunto, vamos fazer a pergunta: o que é realmente o narcisismo? Aqui é um psicólogo, um coach falando. O excesso de apreço e o culto a si mesmo, denominado narcisismo, que frente à psicanálise é um traço fundamental na formação de um ser humano, sendo necessário para a constituição do amor próprio, para a confirmação e sustentação da autoestima. No entanto, como tudo, o exagero pode ser sinal de alguma falha. É preciso ficar atento aos sinais, que não seja um sinal vermelho na sua própria vida pessoal e profissional. Popularmente tem-se a impressão que o culto a ego é algo exclusivamente ligado das pessoas da alta sociedade, que se ocupa de grandes posições, exibindo suas conquistas e posses de forma esnobe. Porém, nenhum grupo está isento da presença dessas pessoas. Todas as classes sociais podem ter narcisistas. O narcisismo está mais presente em nossas vidas do que podemos imaginar e muito provavelmente é ocupado pela sensação de infelicidade. É da natureza do narcisista ridicularizar ou menosprezar para que possa sempre estar em posição melhor, ou seja bem visto. Ele não é nada, mas ele se acha melhor, aí ele critica todas as pessoas. Ele não tem razão para ser narcisista, ele não é belo, ele não é atlético, ele não é inteligente, ele não é nada. Ele só quer humilhar os outros achando que ele é melhor, porque ele se acha acima de qualquer coisa. A beleza não é só a beleza do físico, a beleza é muito mais aquela que resplandece através dos nossos átomos, elétrons, prótons e nêutrons. Porque a beleza está ligada ao nosso perispírito, ao nosso campo magnético, às nossas vibrações. As pessoas podem ter a maior vaidade, podem fazer botox na cara inteira, pode fazer ácido hialurônico, cirurgias plásticas, fazer ginástica o dia inteiro. Mas se elas não têm a espiritualidade, o amor incondicional, os sentimentos que nos elevam ao Criador, nosso Deus, elas serão infelizes, mesmo tendo um físico perfeito. Para mim, o narcisista é aquele que não tem conteúdo. Agora eu falando. Aquela pessoa que não tem conteúdo nenhum, que ela não quer saber nada do que está acontecendo no mundo, totalmente alienada das verdades da vida e se acha mais do que tudo e que todos e só se preocupam com elas. O egoísmo é um narcisismo. O egocentrismo é uma forma de narcisismo. Aquelas pessoas que não se preocupam com o próximo, elas são também narcisistas, porque elas só pensam nelas. Então, para mim, o narcisismo não está ligado só à aparência física, está ligado muito mais profundamente àquela pessoa que ela não sabe que o campo magnético dela reflete quem ela é, que as vibrações que ele emite ao campo magnético podem ir até do outro lado do mundo. E se são as vibrações de amor, de cuidado, proteção, carinho, fraternidade, conhecimentos,
essa pessoa, ela não é narcisista, ela tem um instinto de proteção, de amor ao próximo, amor à vida, respeito ao Criador. Do jeito que as coisas estão invertidas no planeta Terra, daqui a pouco vão dizer que Jesus era narcisista, como já deram vários sinônimos para ele nas paradas do carnaval aqui no Brasil. Já crucificaram Jesus várias vezes, não só uma única vez na cruz. As pessoas, elas adoram falar mal dos outros. Elas começam o dia criticando e falando mal, menosprezando. Então as pessoas, às vezes, elas, para se defenderem, elas têm que falar quem elas são. Se me acusam de um fato, eu tenho que me defender. Isso não é narcisismo. Isso é defesa própria. Isso é sobrevivência. Porque hoje as pessoas querem criticar todo mundo. Elas querem criticar até as criancinhas. Elas não querem acreditar em ninguém. Elas querem acreditar somente nelas. Mesmo quando elas são vazias, fúteis, que elas não têm capacidade de sentir com o coração a outra pessoa, que não tem empatia. O narcisismo, para mim, é aquela pessoa que vive numa redoma, que ela não pode se contagiar com o outro, que ela não pode ajudar o mendigo, que senão ela está sendo contaminada, que ela não pode dar uma palavra de carinho, porque ela quer somente receber carinho. Aquela pessoa que não pensa na essência dela, só na aparência dela, ela sim é narcisista. Aquela pessoa que não valoriza o próximo, que não valoriza os pais, que não valoriza os filhos, que não valoriza os netos, que não luta por eles, que não tem luta nenhuma, só ficam se olhando no espelho. Essas pessoas vazias são narcisistas e infelizes. Quanto mais plástica elas fazem, mais elas se acham feias. Porque, na verdade, quando elas se olham no espelho, elas não estão se julgando a mais linda, elas estão se julgando a mais vazia de todas. Aí elas precisam de buscar crítica aos outros. Elas precisam de buscar um amor próprio que, na verdade, não está existindo, é o contrário. Elas não têm amor próprio, elas têm ódio próprio. O narcisista doente, aquele de graus altos, porque ser um pouco narcisista para se defender, para saber quem nós somos, para não deixarmos sermos humilhados, não é maléfico. Só é maléfico quando tudo em altos graus é maléfico. Se eu tomar um copo d'água, 2, 3, 6 a 8 copos d'água por dia, eu estou dando saúde ao meu corpo. Se eu tomar 3 litros de água, eu estou fazendo mal a mim. Tudo na vida é a dosagem. O amor próprio é super, ultra importante. A autoestima é super, ultra importante. Querer ser bom é super, ultra importante. Querer ser reconhecido por quem nós somos, assim como eu mostrei o meu livro, mostrei o diploma que eu recebi. Como que vocês irão saber que existe um livro desse maravilhoso, com várias poesias de autores brasileiros? Se eu não falar do livro, e como que vocês vão saber que eu escrevi uma poesia se eu não falar da poesia? Isso é apenas um exemplo. A propaganda é a alma do negócio. Não adianta o autor fazer um livro maravilhoso, colocar na gaveta, não mandar para ninguém e ninguém falar que o livro existe. Isso se chama marketing benéfico. Para as pessoas que lerem o conteúdo, ficarão felizes e se elevarão mais em consciência. Aquelas pessoas que não têm nada para falar de si, que não fizeram nada de benéfico na vida e nem para a humanidade, que só pensam em si,
e que estão ali só preocupadas com a beleza. Se o cabelo tá assim, se tá assado, que eu tenho que ir no cabeleireiro, que eu tenho que fazer as unhas, que eu tenho que fazer ginástica, porque meu corpo tá com uma gordurinha aqui, eu tenho que fazer botox, que eu tô com uma ruga ali. Essas pessoas são narcisistas e elas podem fazer o que quiserem, porque no semblante delas, na aparência delas, no campo magnético delas, não terão beleza, porque a beleza, ela é muito mais do que o físico. A beleza é a alma e o espírito resplandecendo em energias no campo magnético do amor próprio, do eu sou. Essa frase, eu sou, ela não é narcisista. Essa frase, eu sou, significa, eu sou parte de Deus, eu tenho a centelha divina, eu posso fazer aquilo que eu quero, o sonho que eu desejo, eu posso realizar, eu posso ser um profissional que vou ajudar a humanidade, eu posso ser uma pessoa que vou pintar um quadro, que vou passar uma mensagem, eu posso ser uma pessoa, dependendo da profissão de cada um médico maravilhoso, que eu vou salvar vidas em vez de tirar vidas. Toda profissão tem o lado negativo, negro, e tem o lado positivo do bem. Senhoras e senhores, não confundam a mente. Nós estamos na hora de separar o joio do trigo. Aquelas pessoas que estão confundindo tudo nesses últimos momentos do planeta Terra, saibam que o computador quântico das confederações galácticas ligadas a esse projeto da nova aliança da Terra, lá está tudo computado, além do computador de Deus. Não julguem para não serem julgados. Não exagerem nos julgamentos. Pensem primeiro, quem eu sou? Aí vocês fazem um questionário para vocês mesmos, que no coaching, como eu já fiz curso de coach, eu tô falando isso porque eu fiz, não é porque eu sou narcisista, eu realmente fiz. Inclusive, eu fiz online, e essa pessoa que eu tava lendo aqui o texto dela, mas que eu não vou ler todo, mas eu só vou ler os tópicos. Essas pessoas gostam de liderança, elas gostam de cargos altos, elas gostam de ser o centro das atenções, não importa se é para o bem ou para o mal, elas querem aparecer. A excentricidade delas ao vestirem, ao se exporem, querem bolsas Louis Vuitton, elas querem o que tem de mais caro, o relógio Cartier, elas só fazem questão de grifes. A vaidade em excesso, fazer tudo em excesso, tanto pela estética quanto pela beleza dos acessórios. Os relacionamentos amorosos, elas querem os homens mais lindos e poderosos, ou o contrário, as mulheres mais lindas e poderosas, para elas exibirem como troféu e não como um verdadeiro amor. A autovalorização, elas também têm em excesso. É achar que elas são pessoas melhores do que os outros e criticam a todos, até as crianças. Até uma criança, elas criticam, não acreditam na pureza das crianças. Então, para vocês saberem, uma pessoa importante que eu fiz curso com ele, num curso de coaching, Roberto Marques, ele tem cursos de coach, eu fiz com ele, e ele é muito bom, é brasileiro. Eu até recomendei a ele para um sobrinho meu, que fizesse curso com ele, para um grande amigo, porque ser coach é uma das melhores profissões que tem no momento no planeta Terra, ainda mais agora que todo mundo estará com a autoestima lá embaixo no chão, porque as pessoas perderão tudo, e as pessoas não se preocupam com o todo do universo. Elas não estão preocupadas com aquilo que poderia ter acontecido
com o nosso país se não fosse o nosso presidente atual. Elas não conseguem imaginar tudo que nós estávamos sendo levados, igual gados ao matadouro, sem enxergarem quem o presidente é. Então a frase "eu sou", ela significa não só para mim que estou falando, como para o presidente do Brasil, como para vocês todos. Se perguntem hoje, quem eu sou? Reflitam hoje, respondam a si mesmo. E depois, não importa a resposta, se é negativa ou se é positiva, tudo poderá ser mudado quando vocês se conscientizarem que essa frase, "eu sou", significa que nós somos parte do universo, que nós somos parte de Deus, que nós temos a inata das células, a centelha divina. E que tudo pode, aquele que sabe da física quântica, que ela tem milhões de possibilidades no universo para acontecerem em nossas vidas. Então, em vez de ficarmos paralisados com essa crise que atravessa o planeta, nós agirmos em função de ajudarmos aos pobres, aos semelhantes que estão sofrendo por falta de amor próprio, por falta de comida, por falta de carinho, por falta de saberem quem elas são e terem a esperança que a justiça virá, que a lei Jazara Nezara virão, que as confederações galácticas existem, estão ajudando na limpeza do planeta. Mas às vezes as pessoas são tão narcisistas, achando que não são, que elas não acreditam que existem outros planetas habitados com outras espécies de vida, que não a física, mas a etérea, as energias. Tudo na vida é energia. Tudo na vida é vibração. Tudo que nós pensamos, nós vibramos. Tudo que nós desejamos ao outro virá para nós aquela energia. Então, aquelas pessoas que estão desejando para aquela senhora, que eu digo que ela é mãe, eu não acredito que ela viu nada. Eu não acredito. Eu não consigo, a minha mente não consegue imaginar alguém que tenha presenciado aquilo. E aquela pessoa, ela não sabia o que ela estava fazendo. Então, senhoras e senhores, a vida é etérea. As pessoas não enxergam o mal, mas ele está à nossa volta com as energias do mal. Se nós nos conectarmos, por exemplo, com essa energia aqui, pode estar longe de nós, mas nós estaremos em energias de milhões e milhões de males. Então vocês têm que refletir que vocês podem serem pessoas boas, que jamais faria mal a ninguém. Mas se vocês têm admiração, vocês estarão na egrégora dele, da destruição, disso daqui, da enganação e muito mais que eu não quero falar para não misturar as minhas energias. Eu prefiro pensar no nosso presidente atual. Eu prefiro pensar que o topete loiro vai voltar. Não sabemos quando, mas ele voltará, porque a terra está sendo limpa. Não tem como continuar do jeito que está. Aqueles que não acreditam no bem, passem a acreditar no bem. Vocês não estão acreditando em todos os males, estão contribuindo que quando não tem luta, se não tem luta, tem o mal contaminando vocês. Nós temos um país lindo, maravilhoso, riquíssimo. Haja visto que o presidente foi respeitado na reunião que teve da cúpula dos países sobre o clima. Só que as pessoas ainda não enxergaram que não está tendo aquecimento global. E sim teremos 10 anos de gelo.
Antes foram 10.000 anos. O deserto de Saara é a prova de tudo. Eu não sou narcisista, não quero saber mais que todos que estavam na cúpula lá. Mas eu acredito no topete loiro, eu acredito no que eu vejo com os meus olhos, apenas. Ninguém me influencia. Eu vejo as verdades da vida. Olhem as fotos do deserto de Saara. É simples. É simples. É só olhar, enxergar e ver. Ninguém é mais do que ninguém. Só que tem pessoas que usam o cérebro. Tem pessoas que pesquisam. E tem outras que preferem ser enganadas em mentiras, assistindo a grande mídia e dizendo que ela é verdadeira e lutando contra as verdades que estão ocultas aos nossos olhos. Mas se nós pesquisarmos, a gente vai saber o que é realmente um narcisista. Tem um vídeo de um senhor que ele colocou no Google. Eu vou experimentar agora para ver se é verdade. Qual é o maior ladrão do mundo? O nome que apareceu foi esse aqui. Eu ainda não pesquisei para ver se é verdade. Ele fez 3 perguntas horríveis, a resposta foi essa. Então pensem que dia 1º de maio é o dia da grande decisão. Mas não pode ser apenas no dia 1º. Tem que ser no mínimo 10 dias. Assim como estão fazendo na Bolívia, no Peru. É assim que o mal acaba, com a persistência em eliminá-lo e não falando assim, um dia só tá bom, senão eu vou ficar cansada, eu vou ficar com fome. E ficarão com fome e cansados anos e anos para se livrarem, se vocês não lutarem agora. A luta é necessária. Mesmo que o planeta esteja chegando para limpar a Terra e o computador quântico está simplesmente computando as tuas ações, os teus pensamentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, de quem eu sou. Eu estou lutando pelo planeta, eu estou lutando pela minha pátria, eu estou lutando pela minha família, eu estou dizendo as verdades para proteção e não para assustar. Proteger é saber. Como que eu vou me proteger de colocar a minha mão numa chapa quente, se eu não sei que se eu colocar a mão ali, eu vou queimar a minha mão? Senhoras e senhores, como que eu vou saber se eu vou passar um perfume maravilhoso, se eu não sei que ele é maravilhoso? Eu posso, se eu não ler o rótulo, a marca. Esse aqui por um acaso é Scandal, Jean Paul Gaultier. Eu passo perfume até quando eu tô sozinha em casa, porque quando a gente passa perfume, a gente elimina do nosso campo magnético energias negativas que estão chegando até nós. Até o perfume tem energia, até o perfume é importante para nós limparmos o nosso campo magnético. Imaginem vocês, se os pensamentos não são importantes. Se a limpeza do nosso corpo não é importante, e se a limpeza da nossa alma e do nosso espírito são mais importantes ainda, para nós entrarmos numa egrégora de luzes, numa egrégora de amor incondicional, fraternidade, igualdade e amor ao Criador, o nosso Deus.